Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Da mesma forma que você cobra o rigor da explicação científica, se você está exigindo essa explicação da ciência, você deveria necessariamente exigir com tamanho rigor idêntico essa explicação da fé. Então, calma aí. Então, se você está cutucando a ciência para que ela explique tão bem cada um desses detalhes, então vem a fé e dê uma explicação tão satisfatória e por tantos ângulos Pra mim Mas é tá mais uma pressupondo esperança. que isso não pode ser dado pela fé. Não, eu estou dizendo que muitas vezes ataca-se só... Fala assim, mas a ciência ainda não entende o concordo em cérebro. A ciência... E se ela nunca explicar? Se ela nunca explicar, que venha, então, outra explicação tão boa quanto a O que ciência. eu tô querendo dizer é que quando a gente tá discutindo crença ou descrença e discute os mistérios da humanidade, né? E nem tá falando ainda de questões metafísicas para além do ser humano. A gente ainda tá falando... A gente não falou de universo, não tá falando de evolução. A gente ainda tá... como não tem roteiro, né? Um bate-papo sem muita estrutura, não é? A gente ainda tá lidando com um assunto bem particular, assim. A mente humana é aquilo que parece ser misterioso na mente humana. Quando a gente escolhe como resposta para o mistério a ideia de que a ciência um dia vai explicar, eu tenho um tipo de fé aí. Eu tenho uma fé no processo sim, científico. tem gente que acredita na tal ciência como uma... mas eu não acredito que a ciência vai explicar. E talvez nunca explique, talvez não consiga explicar. Mas se eu pegar a ideia, uma resposta parecida, não, mas eu acho que a explicação cristã resolve, eu tô discutindo duas respostas que são igualmente plausíveis no primeiro momento. Quando eu olho só para esses casos em particular. Eu tenho uma fé e uma possibilidade da ciência chegar a dar essa resposta. Ambos têm um elemento de fé, né, Iago? Mas eu não Isso, sei é se isso que eu quero igualmente plausíveis. É, né? Uma mas coisa, é ponto que você observa. digamos, toda a evolução que a gente teve de conhecimento sobre como funciona o homem, o cérebro, o corpo, isso não é uma prova, tá longe de ser uma prova, mas parece indicar que isso vai continuar progredindo aqui. Digamos que se o futuro continuar reproduzindo o que aconteceu no passado, exige um salto de fé para dizer sim, um dia a gente vai conhecer neurônio a neurônio tudo o que está dentro da sua alma. Isso aí não temos como saber. Agora, isso aí, digamos que decorre é uma continuidade de algo que vem acontecendo de uma forma que uma revelação cristã ou de qualquer outra religião não é. É uma quebra bastante radical com a nossa experiência, a nossa vivência. Mas você acredita que o progresso científico vai ser gradual, contínuo? Não, eu acho que mantém o mesmo ritmo, aumenta. Eu acho que tem certos mistérios no universo, do ponto de vista do homem, que a gente jamais, mesmo que a ciência tiver esquadrinhado assim todos os átomos desse universo e mostrado que são só átomos, isso talvez até só aumente o mistério de que então, por que é isso aqui então? Que absurdo total é isso? Mas a gente precisa ir até aí, porque a minha questão é... Aquilo que você está falando é muito interessante, esse pensamento. Assim, num primeiro momento parece que tanto a ciência, dizer que a ciência vai responder tudo, ou dizer que a explicação cristã vai dar conta de tudo, parece ter um valor mais ou menos parecido, porque são tantos mistérios, a ciência está tão longe de respondê-los que parece ter um pé de igualdade. Mas é a religião que está tentando provar a existência de algo. A pessoa que é cética, ela não está tentando provar a existência de nada. Então eu não estou usando isso para fazer um ponto. Então portanto o quê? Portanto nada. Eu não acredito que exista nada. Agora, a pessoa que acredita na existência de Deus, que vai pegar esse pacote e usar ele, não estou dizendo que é o que a gente está fazendo aqui, mas é o que normalmente se faz, para dizer então que isso é um ponto para a existência de Deus. E eu não acho que é. O que a gente estava falando é assim, no meu caso, existe mais uma esperança, uma fé que a ciência responda a isso, que consiga esquadrinhar alguma coisa, que exista uma pós-vida, ou exista alguma coisa quando a gente morre, ou exista Deus ou um ser superior, do que acho que vai realmente acontecer. Acho que é muito difícil acontecer. Mas talvez, acredito, que possa acontecer. Alguma centelha, alguma coisa. Lembra quando tinha aquele papo que das 7 gramas, né? Quando a pessoa morre, misteriosamente se perdia 7 gramas. Teve um filme que falou isso, mas parece que não era verdade, né? Eu lembro desse filme. 21 gramas, né? 21 gramas. Que falavam que era o peso. Era o peso da alma, né? Alguma coisa peso da assim. alma. Então talvez a gente chegue num alguma coisa assim, não. Tem limites. O que a gente é capaz de descobrir tem limites. Mas agora, talvez não, né? Talvez não tenha. Entendi. A nossa mentalidade é aqui. Mas imagina que a gente dê um salto tão grande em algum momento que abra um novo aspecto. Por exemplo, ter contato com uma raça alienígena e ela traga tantas novas perguntas que vai mudar toda a nossa
nossa ideia sobre até Deus, inclusive. Agora veja, existem 2 caminhos pelo qual a gente pode olhar as coisas, né? O modo Tollens de um ou o modo Ponnens de outro, né? Na filosofia clássica. A gente tentando chegar a Deus, chegar a partir do ser humano, né? E a partir do que a gente vê no ser humano, como é que a gente pode ver Deus? Agora, a gente pode ver um caminho contrário. A gente pode olhar para o macro, olhar para o universo e para as evidências para a crença ou para a descrença e chegar até o homem aí. Porque geralmente o que a gente faz é isso. A gente está aqui discutindo, mas nenhum de nós está discutindo do ponto neutro, né? A gente já tem algumas ideias preconcebidas que nos ajudam a chegar a essa interpretação do homem. O que eu não entendo do homem? Essa impressão de que eu sou mais do que simplesmente minhas relações sinápticas no meu cérebro. De onde é que vem isso? Se a gente ficar olhando só para isso, né, a gente vai começar a sambar um pouco aqui nos mistérios e nas lacunas. No fim das contas, cada um vai ter um pouco de fé, né, no objeto que acredita que explica quem é o ser humano. A gente tem que fazer um caminho talvez contrário. Não é? Tá, mas Deus existe ou não? Não é? Quais são as evidências que temos Deus existe ou não, Iago? Deus existe ou não? Existe. Prove. Eu não consigo abrir um Deus aqui e mostrar o que é que seja. Mas existem muitas coisas no modo como eu vivo minha vida e como eu enxergo o universo que me leva a crer que a existência em Deus não é uma questão de fé. É uma questão de aceitar a realidade que está posta à minha volta, assim como é aceitar que o Joel existe. Você não tem que me provar que o Joel existe. Estou vendo o Joel. Você me prova porque você está aqui, eu lhe vejo. Então isso é uma prova. Eu posso ver Deus também à minha volta através das evidências que ele deixa à minha volta. E assim, claro, eu não estou dizendo que discutir a existência de Deus é uma obviedade, né? Ou que quem discorda é burro, ou o que é que seja. Se é tão óbvio quanto a minha existência, então tá mas me parece assim, Um pouquinho lesado. Eu só queria ser educado, mas... Não, mas existem homens muito inteligentes em determinadas áreas que vão pensar diferente e discordar de muitas formas. Perfeito. Mas a linguagem teológica ainda é a linguagem de que a existência de Deus é autoimposta no universo. Assim, uma coisa que a consciência ela tá obscurecida pela descrença. E pela consciência está obscurecida pela descrença, a consciência não quer aceitar a existência. Né? Essa é a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 1. Não sei se quanto a gente vai discutir Bíblia depois de algum momento. Bastante confortável, né? Mas de um ponto de vista, sim. Né? Eu li também porque a Igreja Católica hoje em dia já permite a leitura da Bíblia, então eu também isso é muito pode bom, discutir. Por muito tempo não permitiu. Tô brincando, não era tão assim não também, não era assim não. Mas é só, quando a gente olha para o universo, muitos fatores me colocam a descrença em dúvida em mim, certo? Eu vindo lá, católico, que não tinha fé. Então, tive minhas fases de ateu convicto. Richard Dawkins, o auge do Richard Dawkins era o começo do ensino médio. Então, Deus um delírio, li aquele negócio todo. Eu nessa época era um militante cristão católico. Olha aí, a gente ia brigar em posições contrárias. Exato. E eu diria, seguindo Tomás de Aquino, sim, dá pra provar que Deus existe. Não nesse sentido. Mas veja, a minha descrença começou a entrar em dúvida quando eu fui apresentado a uma série de pensamentos, como, por exemplo, o que chamam de argumento cosmológico, né? Por que é que existe algo ao invés de nada? Não é? A inexistência é muito mais provável do que a existência. A gente olha para o universo, as coisas surgiram, apareceram. A gente tem toda a evidência científica hoje que o universo teve um início. Ao longo da filosofia clássica, você pensa nos gregos, você pensa até no começo do cristianismo, a ideia normal era que o universo era eterno. Porque se Deus não existe, então existe eternamente. Hoje, toda a evidência científica que nós temos é que o universo está expandindo porque uma vez ele esteve todo contido num único ponto. Não é? Como é que isso passou a existir? Não é? E isso é uma coisa que ainda é, dentro dos debates sobre religião, sobre a existência de Deus ou não, é um debate ainda muito acirrado, porque algo passar a existir não só do nada, mas por nada, é uma coisa que é contraintuitiva na nossa percepção da existência. Os muçulmanos falavam muito sobre isso. Existe um tipo de argumento cosmológico que chamam de Kalam, que é baseado na filosofia islâmica, que o William Lane Craig ajudou muito a popularizar no Ocidente, foi o tese do doutorado dele, sobre o fato de que tudo que existe precisa de uma causa até chegar a uma causa não causada. Algo que sempre existiu. Não é? Quando a gente pensa no universo como algo que teve um começo e se expandiu, isso começou com uma apologética católica. Os católicos começaram a argumentar que o universo teve um começo, ele não é eterno. Isso era os cristãos brigando, não é eterno, teve um começo. Quando a ciência começou a trazer a hipótese do Big Bang, né, que era um xingamento contra os cristãos, estão dizendo aí que os cristãos, tudo começou do nada no Big Bang e tal. Quem formulou o Big Bang era um padre, né? Um padre católico. A hipótese do Big Bang, né? Dentro da perspectiva cristã. Porque para nós, que cremos em Deus, é muito mais provável a crença em Deus acreditar que houve o início do universo. Porque ele, então, criou tudo. Agora a resposta da descrença é a resposta de que não sabemos porquê, como, baseado em nada, havia algo além do tempo, numa tipo de eternidade passada, que fez com que aquele fato, aquele concentrado de existência, de potência, se tornasse ato.
e então surgisse todo o universo, as galáxias e se evoluísse para chegar até nós. Achar que isso acontece, para mim, achar que isso aconteceu nesse mistério absoluto, de estava lá eternamente, e então em algum momento do nada tudo veio, não é? É muito fé pra mim. Eu não tenho fé pra acreditar nisso, sabe? Pra mim é muito mais provável acreditar que houve uma consciência não causada que causou todas as coisas. Então, mas eu não entendo porque você chama de fé. Só pra complementar o que ele fala, eu também... Tudo que eu vi sobre ciência, assim, é uma sequência de acasos ou de coisas que muito improváveis que aconteceram pra gente estar aqui. Mas muito improváveis. Até do planeta estar numa posição nem tão longe, nem tão perto. Se tivesse um asteroide... Mas pensa assim... As ondas gravitacionais fracas, se elas fossem um ponto em uma escala de 10 a 100, a um centésimo, pra cima pra baixo, não existia vida no universo. Eu quero Mas, claro, estamos discutindo isso porque a gente existe. Então, o que eu queria promover, só um pensamento pra quem tá em casa, é pensar assim. Então imagina que não fosse a gente. E que o universo é imenso. Na ocorrência desse acaso, das milhões e bilhões de combinações possíveis, pra gente estar aqui, aquela consciência que experimentasse ser a única consciência, por exemplo, de um sistema solar ou de uma galáxia tal, teria a impressão de que isso é motivo para acreditar que ela é especial. Sim. Mas você pode ser a única ocorrência dentro de várias não ocorrências. E aí você está experimentando, né, do ponto de vista de quem existiu. Mas é isso que eu tô falando. Perfeito. Mas exatamente a isso. simples existência dessa consciência perfeito. já é uma coisa incrível. O que eu queria colocar aqui pra mim é um argumento mais... Aquilo que eu falei, né? A gente pode discutir o quão bom é a gente ter a fé, ou se Deus existe ou não. Se Deus existe ou não, o argumento pra mim que é o mais forte de todos, que eu realmente gostaria de trazer pra gente debater, é simplesmente que nós temos ocorrências fantásticas e inexplicáveis no universo. O Big Bang, a existência antes dessa existência. Então, o que startou isso? Como que isso é concebido, né? Nossa mente parece não conseguir contemplar isso. Que é o antes do tempo, né? O antes do tempo, ou antes da existência. Exato, perfeito. Que tem a maior massa do universo, é uma coisa que ninguém sabe explicar, entendeu? A solução religiosa é evocar uma figura para explicar uma complexidade tremenda que é mais complexa do que você está buscando explicar. Então você contempla algo extremamente complexo, que é um universo sem respostas, cheio de dúvidas, e aí para isso você cria uma figura maior que o universo, né, que tomou todas essas decisões, que o compreende de forma completa, ou seja, mais complexo do que o objeto que você estava tentando explicar, e aí nele você coloca a responsabilidade e um selo, né, uma trava. Então ele não precisa ser explicado, porque ele transcende isso, e ele agora é a explicação para essa coisa que a gente estava tentando explicar. Então, do ponto de vista explicativo, de dizer assim, acredito porque acho que a complexidade é uma evidência da existência de Deus, por exemplo, ou de alguma força metafísica, pra mim é muito fraco. Porque torna o problema mais difícil e não mais fácil. Você acha que é mais difícil o problema quando você pensa que é uma consciência causadora? Muito mais. O que explica essa consciência? Muito mais. Porque além dessa consciência ter criado todo o universo ser mais... Ela adiciona... Agora a gente tem que explicar o universo por consequência dessa existência. Então o universo ainda não está explicado e ainda pior. Torna a explicação mais fácil, não mais difícil. Como? Então eu gostaria de entender. Porque existem coisas além do nosso conhecimento que essa explicação já contempla. Daí você vai a explicação do pra universo. pergunta dele, por que Deus existe? Não, eu tô Já que você precisa explicar o universo, tá bom, o universo existe por causa de Deus, ok. Não, eu só tô discordando que a existência de Deus sim, facilita o universo. não complica. Não facilita. Não, fazer porque Deus quis assim. Não facilita porque você não tá dando nenhum instrumento pra explicar a existência e agora você adicionou uma outra existência mais complexa que o universo, que é o próprio Deus. Mas o fato de existir uma existência além do universo não é que ele torna a explicação mais complexa. Porque decidir se é complexo ou não, aí vai, às vezes, do gosto da pessoa. O que define, o ponto é, a partir do momento que eu tenho um universo com início, esse é o grande problema que gera o debate sobre Deus. Se o universo tem um início... dentro dessa realidade que nós conhecemos, tudo que existe por uma causa. Mas você sabe que Aristóteles, Iago, para Aristóteles, o universo não tinha início, mas ele também postulava ou chegava na conclusão da existência de Deus, né? Mesmo para o mundo antigo, o universo eterno e talvez o universo, quer dizer, o Big Bang é o início do nosso universo, digamos assim. Não está nem um pouco descartada a ideia de que são sequências de Big Bangs, entropia final, que de alguma maneira leva para um novo. Isso também não está descartado. Isso não está nem descartado. Né? Não, são hipóteses. Assim como a hipótese de que o Big Bang foi o início de tudo, também é o início absoluto do nosso universo, estamos de acordo. Do macro-universo, de todas as
as existências possíveis de maneira geral, não. Ambos são hipóteses que a gente trabalha e ambas... Isso é que é curioso. No passado, tanto o universo eterno, para quem argumentava pela existência de Deus, como era um Tomás de Aquino, por exemplo, ele dizia, olha, a gente só sabe que o universo foi criado, que teve início no tempo, pela fé. Ele poderia ser eterno. E mesmo sendo eterno, ele levaria a gente a concluir a existência de Deus. Por quê? Porque o universo, e tudo, na verdade, tudo que existe no universo são seres contingentes, né? Seres que são, mas poderiam não ser, podem deixar de ser, um dia não serão, ou não foram algum dia. Então, coisas que podem ou não podem ser. Qualquer coisa que pode ou não pode ser precisa de algo que não é ela própria para explicar por que ela existe. Então eu não precisava, eu poderia perfeitamente não existir. Se eu estou aqui, tem que ter alguma explicação, alguma causa que me fez existir. Portanto, você voltando assim com cada um dos seres contingentes, você chega aqui no início de tudo, não no início temporal, mas no início lógico, no início causal de tudo, tem que ter um ser que não seja contingente. Que não poderia não existir, que não seja causado também. Ele não tem uma causa nele, ele tem que ter algo absoluto servindo como base, digamos assim, do universo que poderia, que é relativo, que poderia não ser. Agora eu levanto não ser. Isso, mas eu levanto duas coisas. Primeiro, perfeito. Esse algo absoluto. Vir pro lado de cá, né? Esse algo absoluto. Primeiro, parece que a razão humana está sendo levada aí para um limite que talvez ela não alcance, porque a gente está falando do início do universo. Tanto o universo eterno, eu nunca consegui entender um universo que pudesse ser eterno, porque para chegar até aqui ia ter que ter transcorrido uma eternidade, uma infinidade de eventos passados. Então nunca chegaria em momento nenhum. Esse é um ponto. Agora, o início absoluto do tempo também, de você... Tá, mas o que tinha antes desse tempo? Também é algo que a mente humana não... Então parece que a mente humana está sendo levada a um limite no qual a nossa capacidade de compreensão já está enfraquecida, já se perde, porque está muito além daquilo que a gente é proporcionado e capaz de entender. E o segundo ponto que você trouxe... Ok, vamos aceitar, pelo menos provisoriamente, que racionalmente falando, se a gente levar a nossa mente como realmente um guia fiel da realidade, vamos seguir a consequência até o último ponto, ok, precisa ter algo necessário. Esse algo necessário está muito, mas muito longe do que a gente entende como Deus. E assim, eu só queria tentar então explicar melhor, porque eu acho que esse ponto é fundamental. Para esse ponto de vista de dizer se Deus, enquanto entidade física, real, palpável, existe ou não. Essa questão da complexidade, para mim, é um argumento forte, que eu acho que é difícil de rebatê-lo, entendeu? E se você parar para pensar, o que eu tô sugerindo é que você tá tentando usar a lógica, tá tentando usar a tua racionalidade para entender o universo. Aí você contempla ele e vê que ele é muito complexo. Que você não consegue alcançar com a tua racionalidade aquilo. A explicação de um ser criador para essa coisa complexa torna a questão mais complexa e não mais simples. Mais simples. Muito mais complexa. Porque agora você não explicou de forma racional a existência do universo, você não explicou de forma causal a existência do universo. Eu tô assumindo que eu não tenho... Você não tem explicação para isso porque... Portanto, eu coloco uma coisa que não precisa de explicação. Entendeu? Mas isso não... Sim. Você entendeu? Isso é simplesmente fé. Isso é simples. Então, mas isso então não é uma resposta... Entendi o que você tá falando, entendi. Se eu quisesse colocar Deus como uma explicação científica, seria muito mais complexo. Não científica, racional. Racional. Simplesmente racional. É muito complexo. Tem que haver um... Assim, é muito complexo. Tem que haver um ser fundador, um ser que deu origem a tudo isso, porque é de tamanha complexidade faz sentido. E aleatoriedade. Mas faz sentido. Mas eu não acho que esse é o caminho, exatamente. Não, faz sentido como outras respostas também. O Joel falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero até que o Joel explore um pouco mais, de que se a gente tem um início do universo, esse início passado, que é um início que pode ser localizado historicamente, digamos assim, você vê a velocidade da expansão do universo, os efeitos de radiação de fundo e tudo mais, você entende mais ou menos, projeta uma idade para o universo, não é? Você imagina mais ou menos que houve ali um processo de crescimento, de expansão, que gera um ponto inicial. A gente precisa, esse é o ponto que a gente está discutindo, precisa existir uma causa para isso, algo tem que ter gerado isso. Por quê? Porque tudo que existe por uma causa. Não acho. É que a gente vive num universo causal, né? Do nada, nada vem. É. O que é que faz, Rolandinho, que do nada passa a existir o que existe? É que esse do nada, ele embarca muita coisa. O que é do nada? É uma manifestação espontânea, você tá querendo dizer?